Agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as funções orgânicas nitrogenadas, aquelas que têm a presença do nitrogênio. O nitrogênio que, por sua vez, é capaz de realizar 3 ligações. Quando faz essas ligações aqui, uma delas pelo menos, com um grupo orgânico, ou seja, com átomos de carbono, a gente tem ali uma função conhecida como função amina. Quando você tem um nitrogênio diretamente ligado a só um átomo de carbono, você tem ali uma amina primária. Quando o nitrogênio está diretamente ligado a 2 grupos diferentes de carbono, tá vendo? Ó, a gente tem 2 substituintes diferentes. Ou podia até ser 2 substituintes iguais, igual aqui, um CH3 e também outro CH3. A gente tem 2 grupos orgânicos ligados ao nitrogênio. Então essa amina é uma amina secundária. Se das 3 ligações que o nitrogênio é capaz de fazer, as 3 estão sendo feitas com átomo de carbono, então a gente tem ali uma amina terciária. A nomenclatura e o PAC das aminas é muito parecida com aquela que a gente já viu por os álcoois, aldeídos, cetonas. O sufixo vai mudar, então a gente vai continuar adotando aquela regra básica de prefixo, infixo e sufixo. O sufixo adotado aqui para a função amina é o próprio nome, amina. Quando a gente tem uma amina primária, que é aquela que só tem um átomo de carbono diretamente ligado ao nitrogênio, tá vendo? Quantos átomos de carbono a gente vê aqui? 1, 2, 3. Então o prefixo adotado é prop. Tipo de ligação entre esses átomos de carbono? Simples, então infixo an. E aí no final o sufixo vai ser amina. Aqui é muito importante a gente identificar a posição desse NH2, porque ele pode estar ligado a esse carbono aqui ou a esse de cá, por exemplo. Então, como ele está aqui ó, ligado a esse carboninho da pontinha, esse carboninho da ponta vai ser o carbono 1, e aí entre o infixo e o sufixo, você vai colocar a posição desse grupo amina. Aqui a gente vai ver a mesma coisa, só que essa cadeia é muito maior. A gente tem a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então eu vou usar o prefixo X. Ligações simples entre esses átomos de carbono, então o infixo vai ser an. E como esse NH2 que identifica essa amina como uma amina primária, porque ó, das 3 ligações que o nitrogênio faz, só uma delas está sendo realizada com carbono, então essa é uma amina primária. A gente tem esse grupo funcional muito mais próximo da ponta da esquerda do que da direita. Então eu vou começar a numeração dos átomos de carbono nessa ponta mais próxima ao grupo funcional. Logo, o grupo está ligado ao carbono 3, então 3 amina. Nas aminas secundárias e terciárias, a regra é a mesma, mas a gente vai fazer uma análise desses grupos orgânicos que estão diretamente ligados ao nitrogênio. Olha só, repara que aqui a gente tem uma amina secundária, porque das 3 ligações que o nitrogênio é capaz de fazer, 2 estão sendo feitas com carbonos, portanto classifica como amina secundária. A gente tem nessa parte daqui, ó, um grupo que tem 2 átomos de carbono e nessa parte daqui um grupo com um átomo de carbono só. Essa parte maior, que vai ter mais átomos de carbono, vai ser considerada como minha cadeia principal. E essa parte menor como uma ramificação. Só que essa ramificação ela não está ligada ao carbono, ela está ligada ao nitrogênio. E aí, para identificar que essa ramificação está ligada ao nitrogênio, você não vai colocar um número, você vai colocar a letra N. Então, veja só, fica assim, ó, N, porque a ramificação está diretamente ligada ao nitrogênio. Aqui, essa ramificação só tem um carbono, então, metil.
E a outra parte que é maior, que foi considerada como minha cadeia principal, segue a regra da nomenclatura das aminas primárias. Quantos carbonos a gente vê aqui? 2. Então o prefixo et. Tipo de ligação entre eles? Simples. Então infixo an. E no final, amina. Então essa amina aqui, ó, é a N-metiletanamina. Certo? Essa amina aqui de baixo é uma amina terciária. Por quê? Porque das 3 ligações que o nitrogênio é capaz de fazer, ele está fazendo as 3 com grupos orgânicos. Então, a gente tem aqui uma amina terciária. E aí, quando a gente olha para esses grupos, esse aqui, ó, da direita, é o maior de todos. Então, ele vai ser considerado como minha cadeia principal. E aí, a gente tem um metil aqui e um metil de cá. Quando a gente tem ramificações iguais, lembra lá da nomenclatura das cadeias ramificadas? Quando a gente tem ramificações iguais, não precisa repetir o nome. Basta colocar di e o nome da ramificação. No caso aqui é metil, então 2 metis, dimetil. E esses 2 metis estão ligados ao átomo de nitrogênio. Então a gente vai colocar lá um metil ligado ao nitrogênio, o outro também. NN dimetil, e agora a parte maior, que foi considerada como cadeia principal, tem 3 átomos de carbono, prop, ligação simples, an, e no final, amina. E quais são as principais características das aminas? As aminas são substâncias polares. Isso porque o nitrogênio é muito eletronegativo e desloca os elétrons para perto dele, o que ocasiona a formação de polos na molécula. Então a gente vai ter ali um polo negativo em volta do nitrogênio e um polo positivo em volta dos carbonos ou daqueles outros grupos que estão ligados ao nitrogênio ali. Só que a solubilidade da substância depende do tamanho da cadeia. É o que eu já falei para vocês nas outras funções. Quanto maior for a parte hidrocarbonada, ou seja, a parte que tem carbono e hidrogênio na cadeia, maior vai ser a lipofilia da cadeia. Então, se aumenta a parte hidrocarbonada, aumenta a lipofilia, a solubilidade em gordura, certo? Outra característica importante das aminas é que as aminas são substâncias de pH básico, ou seja, os valores de pH são sempre maiores do que 7. Por que isso acontece? O nitrogênio tem um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres é receptor de próton. E isso caracteriza as aminas como substâncias básicas, é uma base de bronze de Lowry. Mais um ponto importante na característica das aminas é que elas são capazes de realizar interações muito fortes, que são conhecidas como interações de hidrogênio. Só para a gente recapitular aqui, ó, as interações de hidrogênio acontecem quando a gente tem um átomo de hidrogênio diretamente ligado ao nitrogênio, ou flúor, ou oxigênio, que são elementos muito eletronegativos. Então, quando a gente tem lá uma amina primária ou amina secundária, que tem o NH ou NH2, a gente tem ali a promoção de uma interação muito forte, que é conhecida como interação de hidrogênio. Essas interações de hidrogênio promovem um aumento no ponto de ebulição da molécula. Como as moléculas tendem a ficar mais grudadinhas, você precisa de mais energia para poder passar para o estado gasoso. Então aumenta a interação, aumenta o ponto de ebulição da substância. A amina mais conhecida é a trimetilamina, que é uma substância orgânica da classe das aminas. Aqui a gente vê uma amina terciária que está presente ou é responsável, né, pelo cheirinho de peixe. Então, quando você vai fazer um peixe, vai cozinhar um peixe, e aí você sente que ficou com o cheiro de peixe na geladeira, ou cheiro de peixe na mão, você está ali se deparando com a molécula de trimetilamina.
E para tirar esse cheiro de peixe, que muitas vezes é desagradável, basta lavar as mãos ou passar vinagre ou limão no ambiente. Lavar as mãos com vinagre ou com limão, ou passar vinagre ou limão ali no ambiente que está com cheirinho de peixe. Isso porque, como as aminas são básicas, ao reagir com uma substância ácida, que é o caso do vinagre ou do limão, você vai ter uma neutralização dessa substância. E a nova substância formada não vai dar origem a esse cheirinho desagradável de peixe. A outra função orgânica nitrogenada que a gente vai ver ainda nessa aula é a função amida. O nome é muito parecido com a amina e o grupo funcional também é, então tem que tomar cuidado para você não confundir. Só para recapitular, a amina tem nitrogênio fazendo uma de suas 3 ligações com um grupo orgânico, certo? A amida, uma dessas ligações que o nitrogênio tem que fazer, vai ser feita com a carbonila. Então, quando a gente tem o nitrogênio diretamente ligado à carbonila, a gente tem uma nova função orgânica, que é a função amida. E essa carbonila pode dar continuidade na cadeia aqui ou não, pode estar ligada a um hidrogênio e encerrar a cadeia aqui, e o nitrogênio também vai fazer outras ligações. A nomenclatura das amidas é igualzinha às aminas, só que aí a gente vai trocar o sufixo amina por amida, porque a gente está falando de uma nova função orgânica, certo? Então, olha esse exemplo aqui, onde a gente tem essa parte maior, a gente vai ter a nossa cadeia principal, essa parte menor vai ser a nossa ramificação, que só tem um carbono, então é conhecida como metil, e está diretamente ligado ao nitrogênio, então N-metil. E aí essa parte aqui da cadeia principal, esqueci de colocar o hidrogênio aqui, né, ó, esquecer não pode. O nitrogênio sempre tem que fazer 3 ligações, então uma com a carbonila, outra com o metil e outra com o H. Deixa eu colocar aqui para baixo para ficar bonitinho. E essa parte então, que é maior, vai ser a minha cadeia principal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, então fica X, ligações simples entre eles, AN, e no final, amida. As propriedades e características das amidas e aminas são muito similares. São substâncias polares, mas a solubilidade vai depender do tamanho da cadeia. Quanto maior a parte hidrocarbonada, maior a lipofilia da substância. São substâncias que também têm um pH básico, ou seja, o pH vai ser maior do que 7. São substâncias também que realizam interações de hidrogênio, porque ó, a gente tem o hidrogênio diretamente ligado ao nitrogênio. Isso daqui promove uma interação muito forte entre uma cadeia e outra, o que ocasiona aumento no ponto de ebulição. Então, só para recapitular, aminas, nitrogênio diretamente ligado a um grupo orgânico. Amidas, nitrogênio diretamente ligado a carbonila. Se você tem o nitrogênio aqui, a carbonila lá do outro lado, em outro carbono, isso não é amida. Amida tem que ter nitrogênio e carbonila, um do ladinho do outro, compartilhando a mesma ligação covalente aqui.